Olá, você tem uma alimentação saudável? E o que a agricultura sustentável tem a ver com essa questão? Desenvolvimento econômico e preservação ambiental caminham juntos? O Senado trouxe o debate e a discussão está começando. É muito importante uma sociedade alimentada, uma sociedade sem fome, né? O povo, a gente consegue dar poder ao povo. Não, eu não quero tributar comida de verdade, muito pelo contrário. A gente quer tributar os alimentos que fazem mal à saúde. O agrotóxico nada mais é do que uma corrida contra a natureza. A gente vai sempre precisar de mais agrotóxicos enquanto a gente continuar fazendo a agricultura da forma como nós fazemos. É possível ter uma agricultura pujante economicamente e menos poluente, menos agressiva ao nosso próprio corpo? É falsa a dicotomia entre desenvolvimento e preservação. Temos inúmeros exemplos, só nessa área de produção de alimentos eu poderia citar a Holanda com muita tecnologia, produzindo em menos espaço, com menos consumo de água, e outras experiências, e particularmente a questão da agroecologia e da agricultura familiar. Eu acho que os governos precisam muito disso, dessa informação qualificada e desse debate para que a gente possa fazer a regulação que proteja, que estimule, né, promova a saúde da população, mas que seja uma regulação que também estimule o desenvolvimento que a gente busca e alcance dos objetivos para o desenvolvimento sustentável na Agenda de 2020. Ouvimos aí a palavra agroecologia. Ela foi dita várias vezes durante a audiência. A agroecologia, além do conhecimento científico, considera também as técnicas e saberes populares. Tem entre os seus princípios a solidariedade, a sustentabilidade, a preservação da biodiversidade, justiça social e ambiental, segurança alimentar e nutricional. 3 de outubro é o Dia Nacional da Agroecologia. Quando discutimos a Política Nacional de Agroecologia, nós colocamos uma questão-chave. Num país como o Brasil, o acesso democrático aos bens naturais é uma condição básica. A concentração fundiária no Brasil é obscena. Não há menor possibilidade de fazer a agroecologia se não tiver acesso seguro à terra, à água e à biodiversidade. Então, nós dizíamos que a política de agroecologia ela tem que ter como princípio número um dispositivo que já está na Constituição brasileira, que é a função social e ambiental da terra, e o direito humano à alimentação adequada e saudável. Agora, datas comemorativas que, na verdade, são mais do que datas, são alertas, que valem para o ano todo. Em 1972, a Organização das Nações Unidas definiu o 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mais recente, em 2018, a ONU estabeleceu o 7 de junho como o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. E a agricultura familiar também tem data no calendário internacional, 25 de julho. Pois é, temas que foram destaques durante a audiência pública no Senado. E o perigo ronda a mesa quando falamos em agrotóxico. Agrotóxico nada mais é do que uma corrida contra a natureza. A gente vai sempre precisar de mais agrotóxicos enquanto a gente continuar fazendo a agricultura da forma como nós fazemos, com grandes monoculturas, cada vez maiores, mais extensas, monoculturas que desempregam, que não geram alimentação saudável, né? E que fazem com que a nossa economia, cada vez mais, e a nossa agricultura, seja uma agricultura sem agricultores e sem agricultoras. Uma agricultura totalmente vinculada a grandes cadeias de commodities e comandada pelo capital financeiro. Do ponto de vista do princípio agroecológico de manejo, não se substitui agrotóxico por um produto menos tóxico, se substitui agrotóxico por serviços ecológicos da própria biodiversidade. E nada melhor do que ouvir quem está na lida diária. É o caso do seu Ayrton, da Cooperativa Agropecuária Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.
Nós aqui na produção de lavoura já não temos mais nenhum problema de praga. A questão do agrotóxico para nós é a parte mais tranquila que a gente já conseguiu resolver. Nós estamos um pouco na questão da saúde do solo, da fertilização do solo, ainda apanhando um pouco, trabalhando. Mas essa outra parte, por nós termos uma produção saudável, elas sumiram praticamente as doenças. Então, tem que entender a lógica da natureza. Cada vez mais as plantas estão ficando resistentes ao veneno e cada vez, olha, é terrível o troço. Cada vez vai ter mais aumento de agrotóxicos. Se não parar isso aí, não sei onde é que vai parar. Acesse aí copan.com.br e saiba mais sobre esse assentamento da reforma agrária que se tornou referência na agricultura sustentável. Falamos de agrotóxicos. E o que dizer dos alimentos nada saudáveis? Muitas pessoas vivem em desertos alimentares onde precisam caminhar, enfim, mais de quase 1 quilômetro para achar um alimento fresco, sendo que, né, ao seu lado tem produtos ultraprocessados, e a gente sabe que os produtos ultraprocessados, eles são, muitas vezes, né, são hiperconvenientes, eles são, né, rápidos, fáceis de serem consumidos, baratos. A gente sabe que, né, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, câncer e tal, que estão relacionadas, né, com o estilo de vida, e a dieta está dentre esses fatores, né, que contribuem para um estilo de vida. Essas doenças são, muitas vezes, na verdade, hoje em dia, ela provoca 70%, enfim, das mortes no mundo, e isso diz que a gente poderia estar evitando essas mortes através de uma dieta, através de um acesso a uma alimentação saudável, uma dieta mais saudável. Então, né, o mundo está morrendo pela boca. As doenças crônicas não transmissíveis, né, ao lado, aí agora a gente tem esse desafio da Covid, mas elas matam 70% da população e são responsáveis por uma qualidade de vida piorada. Não é só a questão de morrer, né? A questão de como que a gente está vivendo, né? Convivendo com essas doenças crônicas. Diabetes, por exemplo, que é uma doença evitável, que são os números são absurdos em relação a novos casos de diabetes por ano no Brasil, mais de 80 mil. Os casos somente os casos atribuíveis ao consumo de bebidas açucaradas ultraprocessadas, as bebidas adoçadas ultraprocessadas. Hora de falar de gordura trans. Ela deixa o alimento mais crocante, saboroso, mais perigoso à sua saúde. A lei está mudando. A resolução da Anvisa, publicada no final de 2019, define os requisitos para o uso da gordura trans industrial em alimentos. Entre 1º de julho de 2021 e 1º de janeiro de 2023, a gordura trans industrial nos alimentos destinados ao consumidor final não poderá exceder 2 gramas por 100 gramas de gordura total. E a partir de 1º de janeiro de 2023, a produção, importação, uso e oferta de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados para uso em alimentos ficam proibidos. As medidas de intervenção que vinham sendo adotadas, elas não foram suficientes para garantir a proteção da saúde, então foi necessário a gente adotar medidas mais restritivas para o uso dessa substância. E esses prazos convergem com as datas limites também que foram colocadas pela Organização Mundial da Saúde. E outro tema importantíssimo quando a gente fala de alimentação saudável é em relação ao marketing, né? Que forma que a gente está promovendo esses produtos nocivos à saúde? A gente precisa regular isso, principalmente junto ao público infantil, que acaba sendo mais afetado, mais vulnerável a esse tipo de publicidade enganosa desses produtos que, por sua vez, são artificialmente baratos, né? Agora, vamos falar não de comida, mas da falta dela, a fome. Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030 está acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. No Brasil, em 2020, início da pandemia do novo coronavírus, 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país conviveu com algum grau de insegurança alimentar.
A gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome por uma série de políticas públicas que foram adotadas. Lamentavelmente, a gente vive nessa situação, eu diria que é imoral, né? Que a gente está convivendo aí com o Brasil se vendendo como celeiro do mundo, inclusive nas discussões aí que estão acontecendo em relação à cúpula, né, de sistemas alimentares da ONU, se vendendo como um grande, né, produtor na verdade, produtor de commodities, né? Ao mesmo tempo em que tem praticamente 20 milhões da população literalmente passando fome, né? Passando fome. Eu acho que a gente tem que repetir isso, passando fome, mais de 100 milhões em situação de segurança alimentar. Só para ter um dado importante, a maior parte dos problemas de insegurança alimentar no Brasil e fome no Brasil e no mundo está exatamente nas áreas rurais. Quem deveria estar produzindo alimentos são os mais vulneráveis. E isso se dá por essa concentração de terra, pela concentração no controle de produção e pela desigualdade social, né? Pela perpetuação da pobreza. Eu acho que a fome ela é bem estratégica, na verdade, na nossa sociedade, porque quem tem fome aceita qualquer coisa, aceita qualquer trabalho. Então, é muito importante uma sociedade alimentada, uma sociedade sem fome, né? O povo, a gente consegue dar poder ao povo. Conceituamos agroecologia, portanto, está na hora de falar de um dos seus pilares, a agricultura familiar. Acompanhe. A gente sabe que 70% da nossa comida vem da agricultura familiar e, enfim, a agricultura familiar detém somente, né, ocupa somente 23% das terras cultiváveis no Brasil, o resto está na mão do agronegócio. Imagina se a gente tivesse, então, né, uma reforma agrária popular baseada nos princípios da agroecologia. A gente poderia solucionar, né, muitos problemas relacionados à fome, à insegurança alimentar e à má alimentação. Por que não, senador, nós começar a discutir um projeto de isenção de impostos para a agricultura orgânica e familiar? Falando assim, só uma palavra sobre a agricultura familiar, que eu acho que assim, às vezes também elas estão envolvidas em cadeias maiores que tão pouco são sustentáveis. Eu acho que a cadeia de produção do tabaco ela serve muito como esse exemplo, né? Então você tem um deslocamento de milhares de agricultores, né, na região sul do Brasil que poderiam estar produzindo alimento, né, em pequenas propriedades de base agroecológica, que eles acabam entrando aí numa cadeia produtiva bem complicada sobre vários pontos de vista. E ainda falando de agricultura familiar, mas agora do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Elogiado na audiência, mas criticado pelas mudanças em andamento no Congresso. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, oferece alimentação a estudantes da educação básica do país. Em 2009, por força de lei, no mínimo 30% do valor repassado da União a estados e municípios passaram a ser investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar. Projeto aprovado em maio na Câmara dos Deputados acaba com essa obrigação. Além de distribuir alimentos saudáveis nas escolas, se promove a inclusão econômica por meio da compra pública da agricultura familiar, a inclusão econômica por meio da geração de emprego para a preparação dos alimentos, a inclusão social pela participação dos pais e das comunidades. Está vindo para o Senado um projeto de lei que tramitou na Câmara que destrói vários dos princípios básicos do PNAE, né, que é da compra de alimentação local, com 30% de garantia, de compra também da agricultura familiar e também de agricultura orgânica, enfim. E tem várias questões do PNAE que elas estão sendo como se o PNAE estivesse sendo jogado, sendo uma bolinha sendo jogada em jogos de interesses, assim, de você querer fazer reserva de mercados para determinados mercados. Acho que o Senado precisa se mobilizar com relação a segurar o que veio da Câmara, que não está legal. O IBGE anunciou o PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu no primeiro trimestre deste ano. A agropecuária puxou essa alta. Mas a polêmica, o agronegócio, apesar dos números, não seria o modelo a ser seguido.
Sempre nos perguntam na agroecologia, mas a agroecologia é capaz de alimentar a população crescente? Antes de responder essa questão, nós precisamos já de cara afirmar. Precisamos discutir primeiro em que condições. Agora, uma coisa nós sabemos, o agronegócio não alimentará. Não alimentará porque já não alimenta. Já não alimenta, não é em 2050. Só que nós não teremos 3 condições básicas para a permanência do agronegócio do jeito que ele se organiza hoje. Clima estável, água abundante e petróleo barato. São 3 condições absolutamente necessárias para o agronegócio continuar existindo. Essas condições não existirão mais. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, de sistemas agrícolas que independam de petróleo, cada vez mais, trabalhar com fotossíntese, biodiversidade, economia da água e, ao mesmo tempo, sistemas que regenerem as condições ecológicas da produção. O agronegócio não produz alimentos. A grande maioria do milho e da soja não vai para os homens, vai para os animais, para produzir proteína e para produzir proteína que o mundo lá precisa. ¿Sí? Quizás não aqui. Bueno, aquí se consume mucho, aquí consumen 100 kilogramos de proteína per cápita los brasileiros, ¿no? Pero en la gran mayoría de soya y de millo va para alimentar suínos y para alimentar bois, sobre todo en la China, em países que estão crescendo. A água tratada no Brasil, né, 70% da água tratada vai para o agronegócio, é utilizado, né, no sistema de irrigação e tudo mais, o que não se fala tanto, né? A gente fica falando para as pessoas fecharem a torneira na hora de escovar os dentes, sendo que isso é 4% da água tratada vai parar nas nossas torneiras e tal. O restante é para a produção, né, principalmente dessas grandes monoculturas, o que está relacionado a essa política da China de estar importando, né, soja do Brasil, porque é uma forma que eles têm de proteger os seus recursos, né, ambientais, e principalmente a água, o recurso hídrico. Então, é triste a gente se gabar ou a gente comemorar, né, o PIB que vem proveniente, né, do agronegócio e das exportações e das safras recordes de soja, sendo que a gente está acabando com com os nossos recursos. O tema foi considerado tabu por essa convidada. Estamos falando de cobrança de impostos. Quando a gente fala o tema tributação, acho que é um tema quase tabu, eu acho que é relevante a gente trazer esse tema aqui para o âmbito do Senado, uma vez que estamos aí ensaiando, né, discussões sobre reforma tributária. Quando a gente fala em tributação no campo da alimentação, a gente está falando de tributar de forma majorada somente os produtos que fazem mal à saúde, né? Que às vezes a gente ouve assim, nossa, você quer tributar alimento? Não, eu não quero tributar comida de verdade, muito pelo contrário. A gente quer tributar os alimentos que fazem mal à saúde para que a gente consiga diminuir essas assimetrias, né? Até na própria concorrência de mercado, que você tem muito mais acessível alimentos que são absolutamente nocivos à saúde, não existe nenhuma dúvida em relação a isso do ponto de vista das evidências, né? Em relação à saúde, por exemplo, de refrigerantes, é uma categoria de produtos que não há dúvida que é uma categoria, eu diria, equivalente ao, né, o que o cigarro foi em termos de regulação, porque são produtos absolutamente supérfluos, e eles são não só artificialmente baratos por conta de não serem tributados de uma forma adequada, como o Brasil, inclusive, subsidia a produção dessa categoria de produtos que é altamente nociva à saúde, ou seja, a gente precisa acabar com esse tipo de subsídio. Está na hora, viu, Paula? Está na hora agora de se tramitar a reforma tributária. Você me escolher a mim ou mesmo ao Jacques Wagner para apresentar sua proposição da tributação, aumento da tributação sobre alimentos ultraprocessados. É muito triste a gente jogar, né, essa responsabilidade somente no indivíduo quando ele vai no supermercado escolher o que comer, porque esses alimentos, né, que têm como base essas monoculturas que são subsidiadas
pelo governo, subsidiadas através de, enfim, isenção fiscal, mesmo subsídios, ou né, fazendo vista grossa para a grilagem, perdoando dívidas, enfim, através disso, eles se tornam falsamente baratos, né? Então, é muito difícil hoje a gente comparar um produto ultraprocessado com um produto fresco, um vegetal, uma fruta. Né? Os valores eles estão completamente errados, né? Pelo menos na minha visão de mundo. Se nós, de fato, quisermos ter sistemas alimentares justos e sustentáveis, nós temos que discutir quem que hoje comanda as políticas públicas nos países. Cada vez mais os governos têm menos poder de controle, cada vez mais esse controle é feito de fora para dentro, através dos acordos internacionais. Cada vez mais as agendas de desenvolvimento científico e tecnológico são controlados também por essas corporações. Nós vamos desenvolvendo tecnologias que não nos servem a serviço exatamente da aumentar a escala desse tipo de lógica. Não alimenta e agride a natureza. Que ondas são essas, cheias de desafios? O sistema alimentar hegemônico, ele não está alimentando a nossa população e ele também está poluindo aí o nosso planeta, né? Tem até uma imagem que eu gosto muito, assim, pensando assim nos desafios que a gente tem diante de nós, que são algumas ondas, né? Você tem o colapso da biodiversidade como uma onda gigantesca, você tem a questão das mudanças climáticas como uma outra onda gigantesca, e você tem as outras ondas menores, né? Que elas são até pequenas diante dessa onda estrutural maior, que é a da recessão e a onda, né, da questão da pandemia que a gente está enfrentando agora. E todas essas questões estruturais de fundo, elas foram expostas e exacerbadas com a pandemia da Covid, mas não que elas não existissem antes. Essa caminhada vai exigir um esforço coletivo, uma consciência global. A gente pode transformar o nosso mundo através das nossas escolhas alimentares, da forma como a gente produz, distribui e consome os alimentos. Eu divulgo esses produtos, principalmente produtos da biodiversidade amazônica, né, o babaçu, o cumaru, castanha do Pará, enfim, vários outros produtos. Eu faço isso porque eu tenho consciência de que consumindo esses produtos eu consigo, né, apoiar povos originários a se manterem nos seus territórios, e nesse sentido, né, comunidades extrativistas, né, de coletores, se mantendo ali, é uma forma de manter a floresta em pé. Eu consumindo uma castanha do Pará, que vem de uma comunidade, né, ribeirinha, por exemplo, no meio do Xingu, eu estou ajudando, apoiando, né, essa comunidade a se manter no território e preservar a floresta, né, preservar uma castanheira em pé. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, não é só saber se a comida, enfim, faz bem ou mal para a nossa saúde, mas tem que ser a saúde, como eu falei, né, individual, coletiva e planetária. Na agroecologia, nós falamos que precisamos reterritorializar, ou seja, aproximar a produção do consumo, onde a gente revitaliza as culturas alimentares, onde os sistemas alimentares eles sejam a economia e a ecologia dos sistemas alimentares, eles não se coloquem como uma dicotomia, mas a economia fortalecendo a ecologia e vice-versa. O pós-pandemia é um contexto muito pertinente para reforçar essas entidades de governança. É preciso avaliar as experiências já realizadas, como as dos conselhos de segurança alimentar, e detectar o que funcionou bem e o que deve mudar. Está clara a necessidade de uma participação ativa da sociedade civil em temas de alimentação saudável no Brasil. Agora, se a gente transitar, se a gente mudar o foco, se a gente passar de uma produção altamente maléfica para o meio ambiente e passar para uma produção benéfica, que é através da agroecologia, que é através de sistemas, né, agroflorestais, através da aplicação de agricultura sintrópica, agricultura regenerativa,
essas formas de se produzir comida, elas não só deixam de emitir, né, gases de efeito estufa, como elas conseguem sequestrar carbono. Então, a gente consegue resfriar a nossa atmosfera produzindo comida. Preciso consumir, sim, de proteínas animais, mas o que nós estamos é numa lógica absolutamente irracional do ponto de vista da saúde humana e do planeta. E, ao mesmo tempo, com a destruição da biodiversidade. Sem desperdício, com mais sustentabilidade. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo Em Discussão.